Hoje, a nossa meditação é em Deuteronômio, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Ouça, ó Israel, hoje você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem pode resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo vai adiante de você como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará e Ele os destruirá como o Senhor lhe prometeu. Verso 4. Depois que o Senhor, o seu Deus, estiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse dessa terra por causa da minha justiça. Não, é devido à impiedade dessas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não é por causa da sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra delas, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, esteja certo de que não é por causa da sua justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dará esta boa terra para tomar posse dela, pois você é um povo obstinado. Lembrem-se disto e jamais esqueçam como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia em que saíram do Egito até chegarem aqui, vocês têm sido rebeldes contra o Senhor. Até mesmo em Horebe, vocês provocaram a ira do Senhor, e ele ficou furioso ao ponto de querer exterminá-los. Qual é o contexto desse texto, para que a gente possa entrá-lo propriamente dito? O livro de Deuteronômio, que também foi escrito por Moisés, junto com os outros 4 livros do Pentateuco, ele relata o momento em que Israel está prestes a entrar na Terra Prometida, está prestes a atravessar o Rio Jordão. O povo de Israel já tinha saído do Egito pelo braço forte do Senhor e com Moisés liderando-os. O Senhor já tinha dado uma série de provas, de milagres da sua proteção e de seu cuidado com aquele povo, mas mesmo assim esse povo se mostrava obstinado, se mostrava desobediente. Então o Senhor fez prometer, ele jurou que toda aquela geração não entraria na Terra Prometida, mas sim os seus filhos. E aqui está, os filhos dessa geração, 40 anos depois, prestes a entrar na Terra Prometida. Então o livro de Deuteronômio tem um dos propósitos justamente lembrar essa nova geração da lei do Senhor, lembrar daquela lei que o Senhor havia dado ao povo de Israel e fazê-los ter a consciência da necessidade de obedecê-la, de vivê-la nessa nova terra em que eles estarão rodeados por várias nações vizinhas, várias nações inimigas. Então Moisés está aqui dando uma série de sermões de despedidas, porque ele também foi proibido de entrar na Terra Prometida. E ele começa assim o texto: Ouça, ó Israel, você está atravessando o Jordão para entrar na terra e conquistar nações maiores e mais poderosas do que você, as quais têm cidades grandes com muros que vão até o céu. O povo é forte e alto, são Enaquins. Você já ouviu falar deles e até conhece o que se diz. Quem é capaz de resistir aos Enaquins? Esteja hoje certo de que o Senhor, o seu Deus, Ele mesmo, vai adiante de você, como fogo consumidor. Ele os exterminará e os subjugará diante de você, e você os expulsará e o destruirá, como o Senhor lhes prometeu. Nesse primeiro momento aqui do capítulo 9, Moisés ele está mostrando para o povo de Israel o tamanho da dificuldade que eles vão enfrentar, descrevendo características daqueles povos que ele iria enfrentar. E um deles era os Enaquins, que ele diz que são fortes, altos, que possuem cidades grandes com muros que vão até o céu, deixando Israel claro que a dificuldade é imensa e que por eles mesmos seria impossível eles conquistarem aquela terra. Mas ele lhes dá uma garantia de que é somente pelo Senhor, e será o Senhor que lhe dará a posse daquela terra que ele havia prometido aos pais de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. Aí no versículo 4,
Moisés agora muda a tônica do texto, fazendo com que eles possam perceber o seguinte: quando vocês verem essa vitória, vocês não podem pensar assim, da seguinte forma: depois que o Senhor, seu Deus, os estiver expulsado da presença de você, não diga a si mesmo: o Senhor me trouxe aqui para tomar posse desta terra por causa da minha justiça. Não, é devido à impiedade destas nações que o Senhor vai expulsá-las da presença de você. Não por causa da sua justiça ou de sua retidão que você conquistará a terra deles, mas é por causa da maldade dessas nações que o Senhor, o seu Deus, as expulsará de diante de você, para cumprir a palavra que prometeu, sob juramento aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, estejam certos de que não é por causa da justiça que o Senhor, o seu Deus, lhe dá esta boa terra para dela tomar posse, pois você é um povo obstinado. Então, o que é que Moisés está fazendo assim? Quando vocês conquistarem aquela terra, quando vocês estiverem naquela terra, não pense que o Senhor a deu a vocês por causa da justiça de vocês, ou por causa da retidão de vocês. Não é por causa disso. E aí Moisés, pulando para o versículo 7, versículo 8, ele vai mostrar que na verdade o povo de Israel não é reto. Ele vai dizer assim: vocês lembram que lá em Horebe, vocês rebelaram-se contra o Senhor, vocês criaram ídolos, vocês são um povo obstinado, um povo desobediente, vocês não são justos, vocês não são retos. E ele apresenta os dois outros motivos que levaram ao Senhor a tirar as nações daquela terra. O primeiro é a justiça dele, a justiça do próprio Deus, que por causa da maldade e da perversidade daqueles povos, a justiça do Senhor, a ira do Senhor caiu sobre ele. E o segundo é a fidelidade que ele tem não a Abraão, não a Isaque e não a Jacó, mas a fidelidade que ele tem à sua própria palavra, à sua própria promessa. O que é que nós podemos aprender? Como nós podemos aplicar esse texto à nossa vida? Interessante que muitas vezes nós pensamos que as bênçãos que Deus nos dá, quer sejam bênçãos materiais, quer sejam aprovações de concursos, em provas ou qualquer outro tipo de coisa, um casamento, muitas vezes nós pensamos que o Senhor nos dá porque nós somos justos, porque nós merecemos isso. Isso não é verdade. As bênçãos do Senhor, elas nos são dadas pela sua misericórdia, somente pela graça. Porque não há nada em nós que nos faça merecer nada, a começar da salvação. A salvação é somente pela graça, pela misericórdia. Não há nada que eu ou você possamos fazer que vá satisfazer o Senhor. Isaías 64, versículo 4 diz que as nossas obras de justiça são como trapos imundos. Sim, como trapos imundos. E no contexto, o trapo de imundícia, trapo de imundos, era algo altamente repugnante ao povo de Israel. É com isso que o Senhor compara as nossas obras. Então, desde a salvação a qualquer outra coisa que nós recebemos, é por graça e por misericórdia. E nós não podemos achar que o Senhor está nos dando essa bênção porque eu sou presbítero, ou o Senhor está me dando essa bênção porque eu vou à igreja todo dia, ou porque eu faço o trabalho. Não, é por graça e misericórdia. Um texto para ilustrar isso que eu estou falando está no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 17. A partir do versículo 7. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando e cuidando das ovelhas, lhe dirá quando você chegar do campo: vem agora, sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me. Então, enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao seu servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que o Senhor lhes ordenou, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Jesus está aqui usando uma comparação, uma metáfora recorrente no meio daquela cultura. Era a ideia do servo que estava trabalhando e chegava na casa do Senhor e que o Senhor certamente não ia falar assim: meu servo, vá tomar banho, vá comer e depois você vai me servir. Não. Certamente o Senhor diria: prepare meu jantar, espere eu comer, espere eu beber, depois você pode comer e beber.
O Senhor não nos agradecerá. É isso que o texto está dizendo. E aí Jesus diz que a nossa postura tem que ser a mesma. Nós somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. E isso não pode ser, meus irmãos, nenhuma forma de barganha para com o Senhor. Muitas vezes nós pensamos assim, nós estamos buscando a justiça, a retidão, como uma forma de barganhar com o Senhor. E mais uma vez, voltando ao texto de Deuteronômio, o texto é claro, não é por nossa justiça, não é por nossa justiça. É como Lamentações 3:22 diz, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. É pela misericórdia do Senhor, porque se ela nos evita sermos consumidos, não há em nós nada que mereça as bênçãos do Senhor. Que nós possamos ser tementes ao Senhor e agradecer a tudo aquilo que Ele nos deu, reconhecendo que foi por graça e por misericórdia. E se você tiver a oportunidade de ler o capítulo anterior, o capítulo 8, Moisés vai falar justamente sobre ingratidão. Nós não agirmos de maneira ingrata, achando que por nós mesmos nós conquistamos as coisas. E se você ainda não tem a salvação em Cristo Jesus, mais uma vez eu lhe advirto, arrependa-se e creia, porque é somente pela graça, é somente pela misericórdia do Senhor, é somente pela fé, crendo nos méritos de Cristo Jesus. Não há nada que você possa fazer. Creia. Deus abençoe e até a próxima.